Como que eu faço uma ampliação que facilita muito o processo? Eu posso dividir aqui a minha figura em 4 linhas, aliás, em 2 linhas imaginárias, uma na vertical, uma na horizontal, que facilita para fazer a ampliação. Então eu traço uma linha imaginária aqui, na horizontal e na vertical, e aí eu coloco cada parte no seu devido lugar para fazer a ampliação. E se você observar também, todas as figuras elas se enquadram em formas geométricas. Então, por exemplo, essa mancha branca aqui, ela se enquadra dentro de um triângulo. A cabeça toda aqui, ela se enquadra dentro de um círculo. Aqui, essa parte, ela se enquadra dentro de um cone invertido. Você pode também imaginar aqui um oval. Os olhos são ovais. Se você começa a pensar em formas geométricas, facilita muito o processo também para fazer o desenho. Aí você faz um esboço, depois você vai observando a linha, a hora que ela faz curva, a hora que dobra, a hora que vira. Quando você menos espera, você desenhou. E o que eu fiz também, eu tô usando aqui eu fiz uma textura nesse trabalho, uma textura bem sutil. Vou ver se eu aproximo aqui para você ver. Observe que eu fiz uma textura bem sutil, bem tranquila, assim, bem sutil. Como eu fiz essa textura? Essa textura eu misturei massa corrida com cola, 3 partes de massa, uma de cola, misturei bem, apliquei, cobrindo todo o painel. Aí eu peguei esse antiderrapante aqui, poderia ser uma juta também, qualquer material com textura. Coloquei, passei a mão por cima e retirei. Então ela ficou toda cheia de pontinhos. Ficou muito legal essa textura, assim, pessoalmente é bem interessante. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o bistre. Eu vou misturar as três cores primárias. Eu começo a pintar pelo fundo do painel. Então a primeira coisa eu pinto tudo que está por trás. Então eu vou fazer este fundo aqui, que está atrás do meu tema. Pode ser uma espátula de plástico, assim, ó. Tá super certo, ou de metal também. Então, olha, a mistura das 3 primárias, eu faço esse tom aqui, olha, um tom café. Então, eu vou fazer um tom esverdeado pro fundo, olha, adicionei um pouquinho do branco. Os pincéis, eu vou trabalhar com pincéis chato, sim, e vou alternando os tamanhos. Número 20, número 24, número 16, que é esse aqui, e vou alternando. Até mesmo os pincéis menores, eu uso esses pincéis chatos de pelo longo de preferência, mas o pelo curto, o cabo longo de preferência, cabo curto também dá certo, sem problema. A tinta você pode diluir um pouquinho com a água já aqui direto na paleta, ou então com aquele produto que eu falei, que é um gel médium que retarda a secagem da tinta, esse gelzinho aqui. Eu vou contornando, vou ficar de pé, faço um teste, aí ficou um tom lindíssimo, ele ficou, como eu disse, né, o bistre você faz tipo um preto com branco da cinza, e este cinza você vai alterando, puxando, se você quer mais esverdeado, como eu desejo, eu puxo um pouquinho mais de amarelo e azul, eu chamo mais o verde. E vou fazendo a integração dos tons. Então, ora eu deixo ele mais acinzentado, ora mais esverdeado, pincelada em X, vou integrando um tom no outro.
todo o fundo do painel, correto? Todas as partes do fundo. Agora eu vou começar a pintar a arara. Eu vou começar também pelo que fica por baixo. E sabe o que fica por baixo? O globo ocular. Aqui os olhos. Eu prefiro começar por aqui, tá? Porque aí depois eu vou colocando as peninhas, vou colocando os elementos por cima. Com bistre ainda, eu vou colocar essa parte mais escurinha, vou chamar de a pupila aqui, pego um pouquinho do cinza, coloco aqui ao lado, então na parte do globo ocular, aqui eu venho com o branco, tiro o excesso, vou pegar o mesmo verdinho ali, vou contornar, limpo o pincel e vem com o pincel limpo fazendo um esfumado para integrar com esse branco. Ainda com bistre, vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui embaixo. Agora essa parte branca aqui, então por isso que eu tô seguindo a referência aqui, mas você também não precisa ficar preso, engessado na referência não. Eu vou passar primeiro um fundinho de branco. O bistre eu adicionei um pouquinho mais de carmim para ele ficar um pouquinho mais marronzinho, para sombrear um pouquinho aqui o canto. Aí eu limpo o pincel e vou esfumando. Com branco, nessa parte entre os detalhes que tem aqui as peninhas em vermelho, toda aqui em volta, eu vou começar passando branco. Mas faz normal, mas o branco não aparece o branco do branco, né? Então, olha que legal a sacada da tinta acrílica. Vou limpar o pincel, vou pegar o vermelho e vou primeiro pintar os detalhes de vermelho. Depois eu preencho aqui com o branco. E como ela seca rápido, a vantagem é essa. Tá secando rápido, você tem tempo de trabalhar sem o tom ficar rosa, porque o branco com o vermelho fica rosa, que às vezes pode ser o desafio quando você pinta a óleo. Olha, se eu quiser, por exemplo, mais escuro, olha que bacana, né? Posso pegar essa mesma cor escura e percebo que nessa ponta aqui tem escurinho. Eu já vou pegar o meu pincel que eu abasteci com esse tom e eu já vou adicionar nessa pontinha aqui. É mais escuro. Vou deixar secar um pouquinho mais aqui, esse vermelho da peninha. Enquanto isso, eu vou pegar no cinza. Eu vou lá no bistre com branco. Então, eu vou misturar mais branco, deixando o cinza bem clarinho. E vou fazendo um movimento como se fosse todo bugadinho. Pequenas pinceladas. Para trabalhar a parte branca, branco aqui da arara. Agora eu vou voltar para o branco mesmo e vou preencher. Aí eu quero que aconteça uma fusão mesmo com esse tom de cinza, então eu vou rapidinho para mesclar.
E agora sim, que já deve ter secado, ó, meu vermelho secou, eu vou preencher aqui com um branco. Eu misturei um pouquinho do cinza, que eu quero também aqui nesse branco criar um efeito de textura visual, né? Uma textura tátil. Agora eu vou trabalhar nessa parte de vermelho. São cores, tem variações de tons de vermelhos. São cores análogas, tons próximos, né, do vermelho. Então, tem aí o vermelho de cádmio da Acrylex, o vermelho de cádmio escuro da Corfix, tem o laca de gerânio, às vezes tem o carmim, e às vezes eu vou misturar o carmim com o verde VC para fazer um tom mais escuro. Mudei de pincel, vou pegar um pincel mais largo novamente. Pincelando, aí essa parte que eu vou falar é muito importante. Você, para pintar aves, se você pincelar no sentido das peninhas, favorece muito o trabalho. Ah, Norma, como eu faço para iluminar o meu vermelho? Eu não vou usar o branco para iluminar o vermelho. Eu vou usar o amarelo. Eu pego um pouquinho do amarelo de cádmio e dou uma pincelada. Eu vou clareando. Ele vai integrar depois com esse outro vermelho que tá aqui. Aí, tá vendo? Olha, vai suavizando. Vai suavizando o amarelo, né? Porque o vermelho acaba engolindo o amarelo, mas fica o efeito de luz, né? Permanece ainda o volume no movimento. Eu vou mostrar como eu faço a integração aqui. Eu voltei a misturar o carmim com o verde para fazer aquele tom de marrom, para fazer a fusão aqui dos tons. Pinceladas curtas. E vou fechando. O movimento da pincelada, eu vou imaginando o movimento da pena da minha ave e a pincelada aqui que eu quero, tipo assim, desejo umas penas maiores. Então, pinceladas mais alongadas. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Eu posso fazer agora, poderia trabalhar essas penas aqui também, né? Ou então vir para o bico. Então eu peguei o bistre que eu fiz das 3 cores primárias. Eu fiz uma outra versão do bistre usando o verde VC com o carmim, porque o verde VC, ele na verdade o verde não é a mistura do amarelo com o azul da verde, né? Então, aí eu misturei com o carmim, deu um outro tom. E aí se eu desejo às vezes, como na referência, um pouquinho mais azulado, eu vou pegar um pouquinho do azul da Prússia e dar umas mescladinhas de azul também. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de branca e azul. E vou pincelando no sentido do bico, semicírculo. Kept me waiting for you in the morning. Don't leave without giving a warning.
riqueza de tons aqui esse pedaço. Bom, aqui nessa parte das penas, eu misturei o verde VC com carmim, né? Aqueles tons escuros que a gente estava usando, uma versão do Bistre, né? E o próprio Bistre, e vou dando pinceladas, sugerindo penas. Vou pegar um pouquinho do azul cerúleo, fazer algumas peninhas em azul aqui. Vou pegar o vermelho, pode ser aquele laca gerânio, né? Que é um tom de vermelho interessante. Preenche esses espaços vazios. Né? E agora eu vou pegar o azul da Prússia, que é um azul bem mais forte. Voltei pro vermelho e vou fechando de tons. Vou pincelar um pouquinho do branco e o azul, formando um azul mais claro para fazer umas peninhas agora aqui mais iluminadas. Eu vou pegar esse pincel de leque aqui agora, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, esse aqui, ó. Peguei aquele tom de vermelho de cádmio, aquele mais claro da Acrylex. E aí vamos supor que eu queira umas pinceladas assim, evidenciar um pouquinho mais a marca das penas aqui, ó. Então eu faço por cima desse fundo seco. Com o vermelho eu volto. Agora é hora dos detalhes, sabe? Tipo assim, agora eu quero detalhar mais o meu tema. Como eu faço, Norma? Então agora é a hora. Eu pego e vou colocando mais peninhas aqui. Olha que lindo, gente, que ficou. Então você vê a textura da tela, que é uma textura bem sutil, e você acompanhou passo a passo, fazer a parte da pintura. Um acrílico sobre tela, sobre uma textura, que é uma textura mais moderninha, mais sutil. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada por todas que estão aí me acompanhando. Beijo.